Legal, pessoal. Vamos lá então para o segundo exemplo, o segundo exercício aí do nosso roteiro de recuperação. Bora lá? Pega lá o texto, tem que ler, né? O problema tem que ler, tem que olhar com cuidado, ler com muita atenção, ler mais de uma vez, procurar entender direitinho o sentido de cada frase e depois fazer aquela associação, né, entre os valores, né, que a gente vai quantificar, né, as chamadas grandezas. A gente vai pegar e vai apontar na equação quais são essas grandezas depois que a gente lê o problema, né? Problemas como esse, problemas de função que envolvem equações, problemas como esse a gente não começa fazendo conta, a gente começa substituindo valores, né? Então fazer a conta não é a primeira coisa que a gente faz, é a segunda. A primeira conta é identificar as grandezas do problema, né? Grandezas é tudo aquilo que dá para ser medido, tudo aquilo que dá para ser quantificado. Vamos ler o problema, identificar as grandezas e marcar aqui na nossa equação? Bora lá? Então diz assim o exercício: sabe-se que a velocidade do som no ar depende da temperatura. Uma equação que relaciona essa velocidade V em metros por segundo com a temperatura T em graus Celsius de maneira aproximada e aí ele apresenta a equação, né? V igual 20 vezes raiz quadrada de T mais 273. Com base nessas informações, responda as seguintes perguntas. Então, antes de responder, né, a gente fazer alguma conta, né, o primeiro passo é ler o problema mais uma vez e identificar as grandezas do problema, né? As grandezas são as letrinhas que aparecem, né? São as incógnitas, né? As variáveis da função. V é a velocidade do ar. Ah, pode escrever só velocidade? Pode. Mas quanto mais sentido você dá para incógnita, melhor você entende o problema. Então, velocidade no ar. E T é a temperatura do ar. Pode escrever só temperatura? Pode. Temperatura do ar. Mas quanto você vai colocando mais sentido e, portanto, mais informação na sua legenda, mais compreensão vai ter do problema, né? Então, o que está acontecendo no problema? Essa é uma equação que relaciona a velocidade do som na medida em que a temperatura do ar muda, né? Porque a temperatura do ar afeta a velocidade do som. Então, vamos responder as perguntas agora. Agora, aquela história de substituir e fechar as contas, né? No item A, ele pergunta assim: qual é a velocidade do som à temperatura de 27 graus Celsius? Qual é o esquema? Lembra do outro vídeo? Bota as letrinhas na equação, né? Ou na sua legenda, né? Na sua resolução. Eu quero saber qual é a velocidade. Escreve lá. Qual é a velocidade? Velocidade é a letra V. Eu não sei quanto que é, mas sei qual é a temperatura. A temperatura é 27. O exercício falou. Ele quer a velocidade do som quando no ar, a velocidade do som no ar, quando a temperatura do ar é 27 graus. Então é facinho, né? Agora você pega a equaçãozinha lá, troca o valor de t, porque é ele que foi dado, né, por 27. Vamos fazer a continha agora, 20 vezes raiz quadrada. No lugar do tzinho aqui, ó, no lugar desse valor aqui, ó, a gente põe lá 27. 27 mais 273. Show! Vamos continuar com essa continha agora. A velocidade do som no ar, quando o ar está a 27 graus Celsius, vamos fazer essa conta? 27 com 273, 300. 20 vezes a raiz de 300. Vamos dar uma fatorada nessa equação. Ó. Raiz quadrada de 300, raiz quadrada de 300. 300 é 100 vezes 3, né? Então, raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 3, né? Essa é uma propriedade da radiciação. Quer multiplicar raízes? Pode multiplicar. Se elas forem de mesmo índice, né? Elas são raízes quadradas. 100 vezes 3, 300. Por que você está fazendo isso, Marcão? Olha, para simplificar, não? Ó, 20 vezes raiz quadrada de 100 dá 10. Vezes a raiz quadrada de 3. Olha que bacana, tá? Então a velocidade vai ficar igual então a 200 vezes a raiz quadrada de 3, que ele colocou, ó, 1,73. Vamos fazer essa continha aí? Vamos lá fazer essa continha? 1,73 vezes 200. Bora lá? Faz a conta como se você não tivesse pensando aqui no zero, né? Esquece ele aqui, ó. Faz a continha do jeitinho que tá aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi 3.
Mas ela tinha lá a vírgula, não é verdade? Tinha a vírgula. Se você multiplicou por 100, a vírgula andou 2 casas para a direita, né? Esses 2 zerinhos aqui mandou a vírgula 2 casas para a direita. Então a velocidade vai ser de 346 metros por segundo. Então, quando a temperatura do ar é de 27 graus Celsius, a velocidade do som é de 346 metros por segundo. Funções a partir de equações como essas que a gente está fazendo e vai fazer nesse roteiro. Depois que você tem a equação, e as equaçõezinhas estão todas dadas aí, você deve estar vendo, a única jogada que você tem que fazer é identificar quais são as grandezas do problema, substituir os valores que você tem no exercício e encontrar aqueles que você pede, que o exercício pede. Então é só essa jogada. Com legendazinha, ó, você escreve o que significa cada coisa. Essa é a primeira parte. Botar a legenda depende da leitura, depende do entendimento, da interpretação, da identificação. Não tem cálculo aí, né? Esse primeiro passo, né, quando você identifica as grandezas, não tem cálculo. Bom, mas aí, depois que você pega lá os itens, você tem que fazer cálculos, né? Porque ele está dizendo no item B, vamos ver? Olha no item B o que ele diz. Costuma-se assumir que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Isso no ar, né? Normalmente coloca-se essa velocidade, tá? Então, às vezes, a velocidade é o mais comum, é o que a gente mais usa lá nas aulas de física, né? 340 metros por segundo, velocidade do som no ar. Ora, isso acontece em qual temperatura? Vamos ver em qual temperatura isso vai acontecer? Bora lá? Bom, então vamos lá. Eu sei agora qual é a velocidade e eu quero saber a velocidade do som, eu quero saber a temperatura do ar nesse momento. Outra vez, como antes, né? Ele vai dar uma letra e vai pedir a outra, né? Então vamos colocar lá na equação lá de cima, naquela primordial, tá lá, ó, no lugar do V, lá em cima, no lugar do V, olha aqui, ó. Eu vou tirar esse V daqui, no lugar dele eu vou colocar 340. Isso vai ser igual. Do lado de lá, tudo que está escrito na equação, né? Tudo que está escrito na equação eu vou botar lá. 20 vezes raiz quadrada de t mais 273. Beleza? Olha só qual é a jogada agora, né? A incógnita está aqui dentro da raiz. Bem diferente de quando ela está isolada, né, pessoal? É muito mais fácil quando está isolada. Quando ela está dentro das equações, a gente tem que resolver a equação. Eu tenho que tirar tudo que está em volta dessa incógnita para achar o valor dela. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou tirar daqui é o 20. Não, eu não vou simplesmente tirar ele, né? Na real, eu vou passar dividindo, já que ele está multiplicando, né? Então, nesse segundo membro, o 20 multiplica. Se eu passo para lá, ele divide. Toda vez que eu troco um valor de membro, ele não muda de sinal, né, pessoal? Ele muda de operação. O 20 multiplicava no segundo membro. No primeiro membro, ele tem que dividir. Mudou de multiplicação do segundo membro para divisão no primeiro membro, né? Olha lá, cancelou, 0 com 0, né? Dividir por 10 em cima e embaixo, 34 por 2 dá 17. 17 é igual a raiz quadrada de t mais 273. Não é isso? Bora lá nessa continha, não pode parar não. A ideia então é isolar o t, deixar ele sozinho. Veja que agora, né, não dá para tirar o 273 simplesmente, porque tem uma conta sendo feita antes, tem uma raiz quadrada, né? Então eu vou desfazer a raiz quadrada. Como é que eu desfaço a raiz quadrada? É assim, ó, eu faço no primeiro membro, no segundo membro eu elevo ao quadrado. Mas pode, claro que pode, se você fizer isso no segundo membro também. Então se você faz isso no primeiro membro e elevou ao quadrado, a raiz quadrada cancelou e ficou t mais 273. Olha lá, elevou ao quadrado porque eu quero desfazer a raiz, né? Quer desfazer a raiz quadrada? Como é que você desfaz? Eleva ao quadrado. Quer desfazer uma multiplicação? O que você faz? Uma divisão. Então você vai desfazendo as operações. Só que aqui ficou 17 ao quadrado, né? Então vamos fazer 17 ao quadrado? 17 vezes 17. E aí tem que lembrar da tabuada para ser mais rápido, né? 7 vezes 7, 49. 1, 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Agora é a vez do 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Beleza? Aí vem aqui é o 9, aqui é o 8 e aqui é o 2. Então, 289. Ok? Logo, t vai ser igual a 289 menos 273. Então, vamos lá. Vamos tirar agora o 273 para fechar essa continha aqui. 9 menos 3, 6.
8 menos 7, 1. 2 menos 2, 0. 16 graus Celsius. Quer dizer, quando a gente diz que a temperatura, ou melhor, que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, isso é porque a temperatura do ar está a 16 graus Celsius, tá? Então tá aí mais um probleminha de relação entre grandezas numa equação, numa função. É isso aí.